Boa tarde, meus amigos queridos. Como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Estamos nós aqui de novo, para mais algumas boas reflexões do nosso Evangelho. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre o capítulo 11, que é aquele que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos, dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos especificamente hoje abordar o item 13. O item 13, ele é uma mensagem do Espírito Protetor, onde o Espírito Protetor vai nos falar da importância que existe entre a fé e a caridade. Será que tem realmente tanta conexão assim? Vamos ver. Mas além da mensagem belíssima do Espírito Protetor, eu também trouxe para nos ajudar um pouquinho mais, para entender como qual que é a importância dessa conexão entre fé e caridade. Eu trouxe uma mensagem do Emmanuel que tem esse mesmo título, tá, gente? Fé e Caridade, e está lá no livro Escrínio de Luz. E também, claro, eu não podia deixar de trazer as contribuições do Andrei Moreira, que nos fala, junto com o Espírito Dias da Cruz, no livro Alto Amor e as Potências da Alma, nos fala muito ao coração, E especialmente esse tema no capítulo 12, que ele fala de caridade. Bem, mas antes de começarmos, vamos para aquelas nossas perguntinhas básicas, aquelas de sempre, para a gente pensar no assunto. O que é fé para nós? Não vale aquelas respostas ensaiadas não, tá? Se eu te pedisse para você responder com as suas próprias palavras, o que é fé? O que é fé para mim hoje? E como que eu demonstro a minha fé? E o que é a caridade, gente? O que é a caridade para nós hoje, para cada um de nós hoje? Se tivéssemos que falar em uma palavra, o que é a caridade? O que falaríamos? E como que nós praticamos a caridade no nosso dia a dia? É algo fácil de vivenciar? Algo que a gente já tem uma boa experiência? E o que nos leva a termos fé e a sermos caridosos? Por que nós temos fé? Por que somos caridosos? Na nossa família, como que a caridade e a fé são vivenciadas? É uma prática constante da nossa família, fé e caridade? A gente conversa sobre isso com os nossos entes queridos? Bem, é muito importante a gente notar que o Kardec, quando ele organizou esse capítulo 11, que está falando de amar ao próximo como a si mesmo, ele tinha muitas mensagens de espíritos superiores para colocar no livro. E ele escolheu exatamente essa mensagem que fala sobre a conexão da fé com a caridade. Por que será que ele escolheu isso? Qual seria mesmo, então, a relação entre a fé e a caridade? O que fé tem a ver com caridade? Será que uma não vive sem a outra? Será que uma não é tão forte sem a outra? Bem, vamos lá ver o que o Espírito Protetor nos diz. Ele fala assim, vou ler, tá, gente? Toda vez que estiver falando do Evangelho, eu vou ler para não voar muito aqui. Então, começa assim a mensagem. Disse-vos, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Opa! Por que será que o Espírito Protetor começa nos dizendo que só a caridade não seria suficiente para a nossa felicidade? Se Jesus disse que amar é o mandamento maior, por que ele está dizendo que só a caridade não seria? Vamos ver como ele vai explicar para a gente. Ele vai dizer assim: pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, veja o que ele está dizendo para a gente. Sem caridade é impossível ter fé. Ou, sem fé é impossível ser caridoso. Então, repetindo, ele diz, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, ele está dizendo para nós que não tem como ser caridoso sem ter fé. Será? Por que será que não pode? Ele vai responder.
Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. A gente sabe disso, né? E ele continua. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só a fé se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Vejam, então, que ele está nos dizendo que para sermos caridosos, precisamos ter fé. Né? A gente pode fazer caridade? Pode. Mas a caridade que vai nos trazer felicidade é uma caridade que está baseada na fé. Mas por que será? Por que será que ele está falando isso? A gente vê tanta gente aí fazendo bem e às vezes é ateu, não tem fé. Será por quê? Será que de que fé e caridade o Espírito Protetor está falando para a gente? Seria uma fé baseada na crença religiosa? Crença religiosa, aquele conjunto de normas de um credo? Claro que ele não está falando, né, gente, disso. Seria a fé baseada apenas na religião? Claro que não, né? Ele está nos falando da fé, aquela fé que expressa o nosso sentimento em relação à razão da vida. Algo que sentimos, mas que nós não sabemos como definir, que é a nossa relação com o Criador, independente da religião que tenhamos, se temos ou não religião. Então é dessa fé que ele está falando. Essa fé é o que alguns também chamam de espiritualidade. Ter fé aqui tem relação com a forma como nos relacionamos com o Criador. Portanto, gente, é reconhecermos dentro de nós algo bem maior que nós mesmos e que o nosso mundo. E aí, nós já voltamos, né, a lembrar aqui do que a gente já tem falado em alguns estudos, que é a questão da importância da imagem e da relação que temos com Deus. Qual é essa imagem que a gente tem de Deus? É importante por quê? Porque para a gente entender a relação entre fé e caridade, a gente precisa voltar a essa nossa relação e conexão com Deus. Mas como assim? Por quê? Bom, nós sabemos que quando temos fé num Criador que é generoso, nós assumimos uma postura mais benevolente na vida, então nós nos esforçamos para sermos generosos também. Mas, se o nosso modelo de Criador é um modelo severo e punitivo, nós vamos ter dificuldade de sermos amorosos ou caridosos conosco e com os outros. Não é assim que a gente vê? Isso acontece com vocês? Qual que é o modelo de Deus que vocês têm? Qual é a relação que cada um de nós tem com o Criador? Às vezes a gente não consegue se ver, mas a gente consegue ver, a gente não consegue se ver diretamente, mas a gente consegue se ver no outro. Quantas pessoas que a gente conhece que não são más pessoas, são boas pessoas, auxiliam, ajudam, mas são pessoas que são severas, são muito severas, muito rigorosas, né? Claro que a gente tem que ser correto naquilo que faz, a gente tem que ter responsabilidade, mas às vezes nós vemos algumas pessoas muito severas e nós também nos vemos muito severos em situações que talvez não fosse necessário tanta severidade assim, né? Então o nosso coração fica um pouco meio agressivo, meio exigente demais. Talvez seja isso, exigente demais, né? Mas vamos lá. Então, se o nosso modelo de criador é algo severo e punitivo, nós vamos ter dificuldade de sermos amorosos e caridosos. E o André Moreira, ele fala lá no livro Alto Amor, que é o que eu trouxe para a gente pensar, ele lembra o seguinte, uma coisa muito importante. Eu vou ler, tá, gente? Todos são amados por um amor excelente que os acolhe e nutre incondicionalmente. Então, todos são amados por um amor excelente que os acolhe e nutre incondicionalmente. A gente sente isso?
Nós nos sentimos amados por um amor excelente que nos acolhe e que nos nutre incondicionalmente? A gente consegue perceber Deus assim? E o Andrei continua. A vida se estrutura na fraternidade universal, na família humana irmanada no Criador, que é a expressão do amor infinito. Então eu pergunto, é isso mesmo que nós sentimos de fato? Eu me reconheço como criatura amada e eu confio no Criador? Depende, né? Depende da situação, né? Às vezes a gente se sente muito confiante, outras vezes a gente fica assim meio em dúvida, né? Qual que é a minha relação com Deus? Essa força que é responsável, Deus ou o nome que cada um quiser dar ao Criador, né? Que seria essa força responsável por tudo que há ao nosso redor, inclusive por nós. Como que eu me relaciono com isso? Com medo? Com amorosidade? Com respeito? Com admiração? Como é isso? Bom, e ainda colaborando com essa correlação entre a fé e a caridade, o André Moreira também fala o seguinte: sob o ponto de vista da imortalidade, o auxílio recíproco é a lei natural. Povos e indivíduos se amparam no progresso na consciência de que a evolução é individual, mas ela se faz no coletivo a partir dos estímulos que a partilha de conhecimento e sentimento promovem sempre em direção ao belo e ao bem. Aqui, gente, também é importante, né, a gente, além disso que o Andrei está falando, né, da importância da caridade, que não tem evolução sem caridade, é importante também ressaltar que quando o Espiritismo nos fala da caridade, é naquele mesmo conceito de Jesus, né, que o Jesus nos apresentou, que é o do amor em ação. Então, toda vez que a gente estiver falando de caridade, está falando de amor em ação. E qual que é, né, o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus, conforme lá o Livro dos Espíritos, a questão 886? Seria a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso a gente sabe, né? Vejam que Jesus, ele nos diz que o mandamento maior é o amor, tanto o amor a Deus como o amor a nós mesmos, pois é o amor em ação que nos traz a verdadeira felicidade. A gente viu isso, ao longo dos estudos do Evangelho, a gente tem visto isso. Eu mesmo já falei várias vezes sobre isso, né? Como que é importante a gente amar colocando esse amor em ação, para a gente poder se sentir amado, se sentir amado. Bem, vamos voltar lá agora para a mensagem do Espírito Protetor, para nós entendermos melhor a importância da fé e da caridade, nessa conexão. O que isso tem a ver com a nossa felicidade? A relação entre a fé e a caridade tem a ver com a nossa felicidade. Ele fala assim: sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Né? O Espiritismo nos traz essa compreensão, que e com essa compreensão, nós passamos a ter uma razão para viver, né? Uma vez que a doutrina, ela nos ajuda a entender qual é a necessidade da vida material para o nosso progresso moral e para a felicidade verdadeira, porque senão a gente não sabe nem o que está fazendo aqui, né? O que a gente veio fazer no planeta? Passear só? Claro que não, né? Viemos aprender e viemos nos ajudar um ao outro para que possamos evoluir. Esse é seria o objetivo da vida e a razão para a gente estar aqui. E o Espírito Protetor continua: sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Né? Ele está nos lembrando que a vida aqui no planeta, com toda a sua diversidade, é o grande instrumento de aprendizado para cada um de nós. Então, eu pergunto para a gente mesmo, né? Como que nós convivemos com todas essas diferenças?
diferenças de todo tipo, né? Porque cada espírito está no seu momento, no seu grau de evolução, aprendendo suas lições. E está tudo junto e misturado, né? Na família, no trabalho, na vida de sociedade. Então, como que nós convivemos com todas essas diferenças? Nós aceitamos a diferença ou nós queremos que todos se ajustem ao nosso modelo de vida? O que vocês acham? Vejam, né, gente, que é na convivência com a diversidade que nós aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre os outros. Porque nós, não apenas porque refletimos e vemos a diferença, mas também naquilo que a gente admira e passa a ver que é possível a gente também agir daquela forma, sendo que cada um é único, não tem duas pessoas iguais, né? Bem, vamos voltar lá para a mensagem. O Espírito fala assim, o Espírito Protetor fala assim: tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. Bom, e essa liçãozinha também a gente já estuda há muito tempo, né? A gente já sabe muito bem. Mas aonde que a gente sabe? Aqui, ó, no intelecto que a gente estuda. Mas se a gente sabe, né, porque a gente estuda faz tempo, por que será que na hora da gente sentir, na hora da gente agir, por que será que com os sentimentos e atitudes nós nos atrapalhamos tanto e nem sempre nós conseguimos abrir mão de certos gozos, de certos prazeres, que a gente sabe que são efêmeros, né? Talvez, gente, aqui é uma reflexão minha, pessoal, né? Talvez porque nós ainda não somos aqueles seres iluminados que nós gostaríamos ou imaginamos ser. A gente é simplesmente humano, mortal, falível. Claro que somos imortal enquanto espírito, mas enquanto estamos aqui no planeta, nós somos falíveis, estamos sujeitos às normas do planeta, estamos sujeitos às nossas dificuldades, né? Como também aprendemos um pouco a cada dia e vamos superando. E aí vocês vão perguntar, mas Fátima, você está dizendo então que a gente tem que aceitar a vida como ela é, acabou, ninguém vai evoluir? Não, não é disso que a gente está falando, tem que tomar cuidado com os extremos. Nós precisamos nos aceitar como nós somos, acolher as nossas dores, as nossas dificuldades, entender aonde que o negócio não está funcionando bem, aonde que a gente já dá conta, mas com o pé no chão, né? Encarando a realidade. Então, fantasiando que estamos num mundo com espíritos superiores. Não, aqui todo mundo é espírito ainda em evolução, o mundo é de provas e expiações. Nós, às vezes, queremos ser o que ainda não somos, né? E nós exigimos dos outros e de nós as virtudes que elas ainda estão em desenvolvimento. E, gente, isso dificulta muito a nossa evolução. Porque a gente fica no mundo de faz de conta, a gente não se dá conta de quem a gente é. Então a gente finge que é espírito iluminado, ou então a gente começa a ficar naquele outro extremo, pobre de mim, coitado, sou tão atrasadinho. Não, nós não somos nem o péssimo, nem o melhor, nós somos espíritos dando conta do nosso planejamento reencarnatório que nos foi dado. Bom, importante também, antes da gente continuar, é que a gente precisa saber o que ainda nos seduz, o que nos impede de sermos felizes dentro de um mundo de provas e expiações. Porque às vezes eu costumo brincar que a gente vai atrás de canto de sereia, muitas vezes tem coisa que não vai trazer para nós a real felicidade. No entanto, a gente gasta muito tempo da nossa vida com aquilo que nada nos acrescenta. Mas vamos voltar lá para a mensagem para aprender um pouquinho mais com esse espírito protetor. Ele fala assim: a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, o sacrifício do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então, vamos lá? O que nós precisamos para a nossa verdadeira facilidade? Sacrifício do nosso egoísmo, sacrifício do nosso orgulho e sacrifício da nossa vaidade. E como que a gente faz isso? Sabendo, né? Olhando para nós e aprendendo, né? Aqui nós chegamos no nosso maior desafio. Qual que é?
O autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa de autoconhecimento para poder enfrentarmos as nossas dificuldades. Sem saber o que nos move e o que nos atrapalha, fica bem mais difícil a nossa caminhada, não é verdade? Que a gente fica no escuro, caminhando no escuro, tentativa e erro, sem saber para onde está indo. E também, gente, além disso, nós precisamos também de muita humildade. Para quê? Para aceitarmos a nossa imperfeição, a imperfeição do outro, e olhar para o quanto de egoísmo, o quanto de orgulho e o quanto de vaidade ainda nos move em cada circunstância, né? Às vezes a gente está se achando lá muito caridoso e, no entanto, às vezes está agindo com orgulho, está agindo por vaidade. É preciso, então, o quê? Ter paciência para entendermos que a vida flui naturalmente e que não adianta violentá-la, desejando sermos uma coisa que ainda não podemos ser. E aí a gente precisa de quê? Precisa de agir com moderação, avançar da forma possível em cada momento, dando um tempo, né, para que o conhecimento que a gente já tem aqui, que a gente já adquiriu, que ele seja assimilado, para que as conquistas realmente se concretizem na nossa maneira de sentir e agir. Conhecimento intelectual é muito bom, esclarece, mas ele é só o primeiro degrau. A gente precisa, a partir dele, aprender a sentir e agir de uma forma mais amorosa, né? Então, isso é uma construção individual e coletiva também, de idas e vindas nas nossas ações diárias. Ora a gente dá um passo, ora a gente dá uma escorregada e não consegue ir então como a gente gostaria. E assim é também com o outro. Todos nós estamos nesse caminhar, né? E aqui entra também a fé e a caridade. Por quê? Porque a fé no Criador amoroso, de onde nós recebemos incondicionalmente, ela é fundamental. Porque se eu sou amada, independente de se eu acertei ou errei, se eu sou amada porque eu sou amada, porque fui criada, Deus não vai deixar de me amar porque eu ainda sou um espírito imperfeito, né? Então eu também vou amar o outro. E eu também vou ter caridade para comigo e para com o outro. Por quê? Porque na medida em que eu ajudo, eu também sou ajudada, né? A ajuda é mútua. Quando a gente ajuda, a gente aprende junto e a gente recebe, muitas vezes, a gente recebe até mais do que a gente está doando. E assim, meus amigos, nós já estamos, né, chegando mais ou menos ao final da mensagem. E para sintetizar essa linda mensagem, eu trouxe uma outra do Emmanuel, como eu disse lá no início, que a mensagem também chama Fé e Caridade. E eu vou ler para vocês, porque é uma mensagem bonita, pequena, mas é bonita, mas o Emmanuel é muito poético e eu não conseguiria jamais memorizar na ordem, na sequência, com as belas palavras que ele diz. Então ele fala assim: fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se a secura, perdendo contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui o nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que espalha as bênçãos, enriquecendo-nos o caminho. A fé confere-nos visão. A caridade intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem fé, caminharíamos na sombra. Sem a caridade, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e meu Pai somos um. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade, quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Linda essa mensagem, né? Fala bem, está muito em sintonia com aquilo que o Espírito Protetor nos fala, né? Da importância de ter da fé e da caridade andarem juntas, de desenvolvermos fé e caridade em nossas vidas. Sempre pensando que fé é essa crença numa energia muito maior, né, do que nós, e a caridade é o amor em movimento. E assim, o Espírito Protetor também vai encerrar a mensagem nos alertando que triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Vejam o que ele está dizendo para a gente, que nós teremos êxito em nossa encarnação se formos inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Então, deixemos que a fé e a caridade se desenvolvam em nós, no nosso dia a dia. Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui, relembrando a vocês sempre que o Criador é justo e amoroso e que Ele sempre nos oferece os recursos necessários para o aprendizado da fé e da caridade. Nós não estamos desamparados, somos o tempo todo amados e amparados e recebemos o tempo todo oportunidades de crescimento para desenvolver e aprender a ter fé e a caridade, porque são coisas que nós aprendemos, assim como o amor, que o amor é aprendido, a fé também ela é desenvolvida e a caridade, sendo o amor em movimento, também é um aprendizado. Então tenhamos paciência conosco, com o nosso próximo, sejamos caridosos, né, uns com os outros e tenhamos fé nesse Criador que tudo nos oferece e a quem nós somos sempre muito gratos. Então é isso. Eu fico por aqui. Beijos carinhosos nos corações de todos. Tenhamos uma boa semana e que possamos nos reencontrar em breve.